Olá, que alegria ter você novamente conosco nessa semana. Não esqueça de compartilhar esse link, não esqueça de deixar o seu like, o seu gostei e até o seu não gostei. Isso ajuda a gente a aprimorar o nosso aprendizado. A experiência de estudar a cada semana é uma experiência de crescimento. A cada semana você deve aperfeiçoar, desenvolver novas habilidades, novas metodologias, novas ferramentas. Então, em algumas circunstâncias, você estará numa unidade de ação sem lição, por exemplo. Então, use a Bíblia. A nossa metodologia favorece para que você apresente uma lição em pouco tempo, ou mesmo que seja em muito tempo, mas desde que apresente ela completa. O grande desafio no estudo da lição é apresentá-la de forma completa. E muitos engatam no domingo, na segunda ou na terça e não terminam a lição. Então, ter um esboço, um traçado bem definido, um caminho, um trajeto bem definido, ajudará você a iniciar um estudo e terminar de forma plena. Hoje, continuaremos, como eu falei agora há pouco, o tema sobre Abraão. E o verso para memorizar, ele nos lança um grande desafio. Eu já quero começar com esse texto. Olha só. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu sei que você já estudou a lição dessa semana, já deve ter pelo menos passado pelo verso áureo. A questão é, o que você aprendeu desse verso? Que destaques você poderia dar a partir do verso que você acabou de ouvir ou que estudou em casa? Ter um papel e uma caneta na mão vai ajudá-lo a montar o seu esboço de abordagem. Eu destaquei algumas coisas importantes aqui que vão bem ao ponto da lição e do verso para memorizar. O verso fala da legitimidade. A geração é eleita, ela é legítima, foi escolhida. Fala de uma identidade, ela é um sacerdócio real. Fala de uma santidade, ela é uma nação santa. Fala de uma propriedade, diz assim, propriedade exclusiva de Deus. Fala de uma missão, proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso é a nossa mensagem, a mensagem de salvação. Então você pode destacar só no verso para memorizar 6 palavras-chave: legitimidade, identidade, santidade, propriedade, missão e mensagem. Viu como é bom? Interessante você anotar os pontos que você lê no verso para memorizar? Aqui já daria um excelente sermão e um estudo de lição bem aprofundado. Quero deixar uma outra dica aqui para vocês. A lição de domingo, escolhidos entre todos os povos, ela pode ser explorada exatamente com base nesse verso de 1 Pedro 2,9, geração eleita. Então, você pode fazer o arrazoado da lição de domingo só em cima do verso para memorizar. Uma nação escolhida, uma nação eleita. Ok? Não se esqueça que essa eleição, ela está ligada a uma aliança, a um concerto. Deus escolheu. E essa escolha implica num concerto de aliança e que está ligado ao tema de casamento. Na próxima semana nós vamos estudar sobre esse assunto ligado ao tema do casamento. Quando se fala de escolha e aliança, o verso para memorizar chama atenção para esse aspecto de concerto de casamento. Não esqueça, então você trabalha após o verso áureo as 6 palavras-chave e trabalha o termo aliança com base em casamento, um compromisso. Muito bem, a sugestão para essa semana é que você estude a lição, revise a lição com a sua unidade a cada dia. Por exemplo, segunda-feira fala do acordo sobre a terra. Veja, havia condições ligadas à obediência. Então, quando Deus fez uma aliança com Israel, ele estava condicionando o cumprimento dessa promessa a uma aliança, a uma obediência. Terça-feira, a lição de terça-feira, ela chama atenção para um aspecto importante. O que é que pode romper uma aliança? Seria bom você fazer essa pergunta na classe. Porque veja só, Deus legitimou, identificou seu povo, santificou seu povo, colocou como propriedade exclusiva, focou numa missão e numa mensagem. E agora ele faz um acordo. Esse acordo está ligado a uma aliança, como se fosse de casamento. Agora que está casado, a pergunta é, o que pode romper um acordo?
Se você for para a tipologia do casamento, você sabe que o acordo só se rompe pela morte do cônjuge ou por uma infidelidade de um deles. Então aqui está um conceito importante que vai nortear a nossa compreensão daqui por diante. Fique atento, porque nas próximas lições esse conceito ligado à ideia de casamento é muito presente. Na lição de quarta-feira você fala do remanescente, a prova de que é possível ser fiel. Então, o que pode romper um acordo, Deus explica. Leia Jeremias 11:8. Segunda, o remanescente. O remanescente nesse acordo é aquele que permaneceu fiel. Portanto, o remanescente é uma prova de que é possível ser fiel. E Deus explica isso em São João 10, versos 27 e 28. Eu finalizo a abordagem da lição dando uma sugestão para você. Faça a seguinte pergunta para a sua classe. Como me torno um herdeiro? Ok? E depois faço outra pergunta. O que significa ser um em Cristo? Essas duas perguntas, elas estão ligadas ao tema de quinta-feira. Só que elas interagem entre si e se ligam com o domingo. Veja só, domingo é aliança de casamento. Então, o que significa ser um em Cristo? Quando nós nos casamos, nós nos tornamos uma só carne. Então, veja só a relação temática. E quando nós nos casamos, nós produzimos filhos desse relacionamento. Então, como é que a gente se torna herdeiro se nós também somos cônjuges? É interessante você pensar na resposta dessa pergunta e discutir isso com a sua unidade de ação. Lembre-se, em casa você estuda, na igreja você compartilha o seu aprendizado. Que Deus te abençoe e te ilumine a ter um bom estudo com a sua unidade de ação.